Boa noite a todos. Eu agradeço estar aqui com vocês hoje. É a minha primeira palestra, tá? Não estou acostumada não, mas eu espero que agrade e que traga um pouquinho do que eu aprendi bastante, podendo estudar, né, sobre o assunto, para poder trazer aqui para vocês, para participar com vocês desse momento, né, da oração. Então, essa é uma flor estelar aberta. Eu peguei essa imagem da internet e ela é formada no cosmos, né? Então, a mente centralizada na oração pode ser comparada a essa flor, né? Estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. O poder da oração. O termo oração, né, vem do latim oratio, onis, que traduz como discurso, linguagem, palavra, súplica, e deriva os ores, que é a boca, né? Oração, que eu gosto sempre de pensar, é orar e agir, né? Daí o termo ora e ação. Chico, né, trouxe essa reflexão. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Daí o quanto é importante a oração para nós, né? O poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, né? Tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine, a fim de que aceites as leis de Deus. Isso foi uma psicografia do Chico, né? Tá no livro Ação e Caminho. Então, por mais que às vezes a gente ore, você fala, não, né, tô orando e não tô vendo a luz no túnel, como a gente gosta de ver, né? Rapidinho, né? Mas não é assim, né? Nós vamos sim levando isso com o tempo, porque tudo é um processo, né? E a gente vai ver isso no nosso caminho. Às vezes vai demorar um pouco, mas lá na frente a gente vai encontrar essa luz. A vida que vivemos reflete o que pensamos. E isso é muito, muito real mesmo. O Espiritismo, por sua vez, isenta-se de qualquer formalidade e ritualismo, observando as instruções de Jesus Cristo no tocante de sua prática. Isso é de Jesus, está em Mateus 6, 5, 8. Quando quiserem orar, entre para o seu quarto e com a porta fechada, orem ao Pai em silêncio. E o Pai, que vê o que se passa em secreto, lhes dará a recompensa. Não cuidem de pedir muito em suas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não se tornem semelhantes a eles, porque o Pai sabe o que nós necessitamos, antes até que a gente lhes peça. O poder da prece está no pensamento, que nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Portanto, podemos orar em qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Desde que ela seja feita com a nossa fé, o nosso poder mesmo de pensamento, né? A influência do lugar ou tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Através da prece, o homem obtém o auxílio dos bons espíritos, que vêm em nosso socorro para nos sustentar em boas resoluções
e nos inspirar ideias boas de como podemos agir nas situações, né? Então a gente vai rezar, né? E vai pedir, né? Porque a gente sempre pede mesmo. Mas a gente tem que ficar atento a todos os sinais que a gente recebe, né? Então, uma vez aconteceu comigo e eu rezo muito. E faz muito tempo que eu rezo mesmo, porque eu gosto de rezar, né? E uma vez eu estava chegando em casa de carro, e aí eu estava vindo na rua e o meu dia estava muito, assim, tinha muita coisa para fazer, né? E eu já estava pensando, eu vou chegar em casa correndo, vou deixar o que eu fui buscar, o que eu tinha que deixar em casa, para ir buscar meus filhos na escola, para depois levar meus filhos não sei aonde, que a minha vida era tudo corrida, assim. E aí, eu estava vindo na minha rua, e aí eu olhei para o retrovisor, e eu vi um carro muito colado no meu, muito. E eu achei até estranho, me assustei. Eu falei, gente, o que esse carro está fazendo tão colado em mim? Né? E eu estava prestes a abrir o portão da minha casa e entrar. Aí eu falei, não, vou parar aqui. Parei na rua. Dei seta e parei. E o carro entrou numa rua, que minha rua segue e ela desce uma curvinha, desce e tal. E aquele carro branco, eu vi que era um Gol branco e estava cheio de gente lá dentro. Não vi quem era, tal, vi um motorista e mais um passageiro, mas o carro estava todo cheio. Eu parei, ele desceu a rua. Depois que ele desceu, eu fui, embiquei, entrei, né? Eu descarreguei o carro, fui no toalete, saí, tomei uma água e já estava saindo. Quando a minha vizinha da frente tocou a campainha falando que a outra vizinha da casa da rua de baixo estava sendo assaltada. Um carro branco, assim que ela entrou atrás dela e ela não percebeu. E era um Gol branco, né? Então, era para ser comigo. Aquele dia eu vi que era para ser comigo, eu estava sozinha, né? E aí, assim, ela estava com o marido, não que eu desejasse, né? Mas, assim, foi muito ruim para eles, né? Mas não aconteceu nada de grave, graças a Deus eles roubaram ela. Mas eu não sei o que teria acontecido comigo, né? Eu estava sozinha em casa, ela tinha mais gente em casa e tudo mais. Mas, assim, são sinais, né? Sinais que a gente reza, mas a gente tem que ficar atento a todos eles, né? E eles podem nos livrar de todo mal mesmo. E eles fazem isso por nós, né? E eu tenho um monte para contar, porque já aconteceu um monte comigo. Mas não deixou, às vezes, de acontecer. Um assalto ou outro acontece, né? Mas nada que seja tão ruim, né? Desse modo, nos adquirimos de força moral necessária para vencer as dificuldades que encontramos na nossa caminhada. Ora que facilmente e compreende a ação da prece, visto ter por feito atrair valiosa inspiração dos espíritos bons, ganhar deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser terrível. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar o mal de nós, mas sim nos desviar dos maus pensamentos que nos causa danos psíquicos e físicos também, né? Porque a gente pode entrar muitas vezes numa doença mental, numa depressão, né? E é isso. Não somos afastados do cumprimento das leis divinas, nem é suspenso o curso das leis da natureza. Apenas evitam o que as infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio, né? Aquele dia, se eu tivesse entrado em casa, eles estavam muito colados em mim. Eles iam entrar junto, né? E aí, eu não sei, né? Ia ser roubada. Deus quer que seja assim, para que tenhamos responsabilidade de nossos atos e mérito das escolhas entre o bem e o mal, que é o nosso livre-arbítrio mesmo. A gente escolhe o que é bem e o que é mal, né? Todos nós já viemos sabendo o que é o bem e o mal. Nosso espírito sabe muito bem o que é, né? Então a gente tem a nossa intuição, né? E a escolha sempre é nossa.
E sobre isso nós podemos ter a certeza que receberemos se o nosso pedido for sincero, com fervor, com propósito e se for do nosso merecimento. Segundo os ensinamentos espíritas, a oração boa, forte, é que traz resultados positivos, é aquela feita com sentimentos, sinceridade e humildade, através de um pensamento claro e objetivo. Em se tratando de um ato sincero e humilde, nenhuma prece fica sem resposta. Nunca. A gente sempre recebe as respostas. A doutrina espírita nos esclarece que estamos todos mergulhados em um fluido universal, que ocupa todo o espaço. Esse fluido recebe impulsos emitidos pelos nossos pensamentos, cuja força energética é proporcional à nossa vontade. Tudo é energia no universo, Então, nós emitimos, é como a flor, que ela se abre e a nossa energia vai. A nossa prece é muito lindo de ver, se pudéssemos. Aqui mostra um cérebro, eu coloquei para vocês, é o corte, E quando a gente está em estado normal e em estado de oração, a gente pode observar alguns pontos, eles ficam mais fortes, Eles se alastram mais, eles se ampliam, Alguns estudos comprovam que a oração, rezar, aumenta a imunidade, a longevidade e a proteção contra doenças. O ato de rezar protege a nossa mente e rejuvenesce o nosso mental e o nosso corpo físico, pois tudo está interligado, Nós não somos somente um corpo, nós somos um espírito vivendo na matéria. Um estudo da Universidade de Duke, Califórnia do Norte, revelou que ao orar e cantar músicas religiosas, o lóbulo frontal é fortalecido, ativando o sistema imunológico do indivíduo. Quem tem fé vive 25% a mais do que os descrentes. E, além de tudo, tem mais saúde física, mental, pressão arterial controlada e o sistema de defesa orgânico muito mais forte. Gente, isso é verdade. Lá em casa, a única que não fica doente sou eu, Aí eu tenho que cuidar de todo mundo. Aí um dia, naquela vacina do Covid, todo mundo chegava, eu tô com dor no braço, e deitava, aí faz uma sopinha pra mim, faz uma sopinha, e foram um monte de doses, Aí um dia eu falei, não, hoje eu vou tomar vacina como todo mundo, e vou chegar também e vou deitar. Porque é injusto, eu tomo a mesma vacina e todo mundo deita e pede sopinha. Eu tomo a vacina e vou fazer a sopinha. Eu falei, não. Aí saí já do posto falando, puxa, doeu muito meu braço hoje. Hoje eu vou deitar. E quem puder faz a sopinha. Porque era muito injusto. Eu não fico, é muito raro eu ficar doente. E isso é um fato, Então, durante a oração ou meditação, o cérebro atua de forma diferente. Os lóbulos frontais aqui da testa, onde a gente até chama o nosso terceiro olho, que são responsáveis pela concentração, são ativados. O sistema límbico, que é onde está esse coraçãozinho aqui, que é encarregado das emoções, ele é acionado, Essa parte aqui de trás, que é o lóbulo parietal, ele é responsável pelas percepções humanas, reduz a atividade e fica mais lento, Então a gente acalma, com a falta de noção de tempo, a hora, e aí vai entrando num processo assim, que ele vai relaxando mais. A Universidade de Pavia, na Itália, foi realizado um estudo onde acompanharam pacientes que rezavam a Ave Maria. Os resultados foram surpreendentes. Durante a oração, a respiração dos pacientes se tornava mais lenta e irregular, levando uma sincronização do sistema nervoso simpático e parasimpático. Esse sistema, ele tem que estar sempre em equilíbrio. Se ele está em desequilíbrio, a pessoa tem algum, acaba tendo alguma doença e tudo mais. É necessário que ele sempre permaneça em equilíbrio.
Isso resultou numa redução da frequência cardíaca, da pressão arterial e o aumento do fluxo cerebral. Isso tudo implicando numa melhora do cardiovascular e, com isso, prevenindo muitas doenças. A própria Organização Mundial de Saúde atesta que ter fé ajuda a diminuir os riscos de diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias, infarto e AVC, que é o acidente vascular. Agora, esses dias eu estava fazendo um curso e tem um médico na turma. E ele estava dizendo que no Hospital das Clínicas tem uma turma agora que dá passe, né? E como ele já está lá há muito tempo, é muito interessante porque ele acompanhou. Então ele falou que no começo, até entre os colegas de trabalho mesmo, os outros médicos, né, faziam uns deboches e tal, né? Ai, passe, vamos lá, vamos dar passe, vamos lá, né? E diz que agora a sala fica cheia, né? E ele é médium, e ele é vidente, então ele estava sempre na turma, né? E ele via, né? E tem dia que ele falou assim, gente, tem hora que eu entro lá de olho fechado para não ver tanta coisa que eu vejo além do que eles, né? Mas diz que as salas, assim, de passe, o pessoal tem lotado. Então, eles estão vendo uma melhora dos pacientes, do pessoal, até que trabalha nas equipes, né? Então, isso está sendo muito importante. E aqui, para a gente encerrar, as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. E isso foi uma psicografia do Chico, trazida por Emmanuel, né? Então, é uma porta do céu. E diz que ela é muito estreita, viu? Diz que ela é bem estreitinha, a gente tem que ter asas mesmo para poder entrar. É muita oração, fazer, né, a nossa lição de casa certinho, porque Jesus deixou todas as orientações, né? Então cabe a nós segui-las, né? Só uma partezinha que começamos a fazer, como você sabe, a maioria sabe aqui, para os assistidos no sábado, Sim. passes. Isso. E entendendo que os assistidos são pessoas bastante simples. Sim. E que, de repente, tem várias religiões entre eles, né? Sim. E que eles começaram a se sentir muito melhor após os passes. Então, isso foi sensacional. Tem os colaboradores que cada sábado vai para fazer os passes. Então, veja, que a pessoa mesmo, que não é da religião espírita, mas que, de repente, ela começa a ficar bem e perguntando por que o passe faz tão bem. Sim. Aí ela começa a entender a coisa, ele arruma sua energia, deixa tudo em ordem. Então foi uma coisa sensacional que está acontecendo no sábado na entrega da Sexta Marcha. Isso. Eu vim 2 sábados, eu tive esse prazer de participar e é muito bom mesmo, é muito gratificante. Eu adoro, né? Se eu pudesse eu viria todos, mas não dá. Mas nós ouvimos mesmo, eu e a Simone, né? Relato de uma senhorinha que falou pra gente lá na sala que ela se sentiu muito melhor naquela semana e isso foi muito, né, gratificante para nós. Sim, dormiu bem, né? E é gostoso quando a gente está lá, só de ver, né, elas chegarem já preenche, é uma coisa muito boa para nós também. Eu digo que é sempre uma troca, né? A gente dá um tanto e recebe um tanto também. E isso é muito bom, né? E aqui a bibliografia da onde que eu estudei um pouquinho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, livro Ação e Caminho e pesquisa na internet para trazer um pouquinho disso para vocês. Muito obrigada. Espero que tenha alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Completar algum item, algum detalhe? Não? Muito obrigada, então, por todos vocês. Boa noite.